Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente por meio dessa palavra e falar ao nosso coração, falar no íntimo e no profundo, desvendando assim os mistérios e nos levando a um lugar onde nós possamos ter um conhecimento e ter totalmente certeza de que a nossa vida está sob os seus cuidados. Vamos embora para cima, vamos colocar um tijolinho nessa construção. O nosso altar, o nosso coração, aonde Deus vivo, o Deus vivo quer fazer morada. E o texto hoje para nossa breve conversa encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 2, o verso 1 em diante. Diz assim, 2 versículos apenas. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Glória a Deus, irmãos. Está contando aqui a história dos pastores e do nascimento de Jesus. Eu quero contextualizar esse período da história. Israel passou um período de 400 anos do silêncio de Deus. Passou 400 anos porque Deus enviou primeiro Moisés como libertador e enviou ele como legislador, oferecendo as leis, e depois ele começou a enviar profeta e falando com Israel sobre os seus caminhos, sobre aquilo que ela deveria fazer. E muitas vezes Israel não deu ouvido, porque não entendia que os profetas falavam em nome de Deus. E isso revela o agir de Deus em nossa vida. Muitas vezes Deus fala para nós: os seus caminhos estão tortos, vocês precisam consertar, vocês precisam agir, eu tenho o melhor para vocês, mas nós não ouvimos. E Deus ficou em silêncio. Por quê, irmão? Porque agora Deus veio para decidir. Nasceu Jesus. Deus, às vezes, quando fica em silêncio, justamente vem para colocar as coisas no lugar e trazer entendimento daquilo que é a nossa vida. Mediante a isso, eu quero, justamente depois desse período que é chamado de intertestamentário, consegui falar, vocês gostam quando eu não falo, né? Mas depois desse período intertestamentário, o Jesus nasceu como resposta daquilo que eram os anseios do coração da humanidade. Vamos lá? Vamos fazer as aplicações pertinentes? Fala assim, ó: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Irmão, e eu quero já começar a falar. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra em execução. Jesus é a resposta para o anseio ao coração adoecido da humanidade. É o vazio que nós sentimos. Jesus é a resposta de qualquer oração, irmão. E eu quero te dizer, nasceu em Belém. A resposta da sua oração, irmão, ela vai chegar. A resposta da sua oração, meu irmão, vai chegar. A partir do momento que Jesus entra no cenário da nossa vida, é a resposta para as nossas orações. Nós temos a plena convicção: vai acontecer milagre, as coisas vão se ajeitar, o nosso coração que está em cacos vai ser restaurado, a nossa vida que precisa de um milagre, independente da esfera, vai acontecer. Por quê? Porque Deus sabe, irmão. E talvez Ele tenha tentado avisar e nós não demos ouvido, mas para Jesus eu tenho plena convicção. Quando Ele chega para trabalhar, irmão, quando Ele chega para colocar as coisas no lugar, principalmente aqueles que se referem aos que são chamados, aos que são escolhidos ao seu propósito, Ele vai colocar as coisas no lugar. Isaías capítulo 65, versículo 24 diz: eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre as suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Jesus é a resposta para a oração do coração necessitado. Jesus é a resposta para a oração do coração que está em trevas. Jesus é a resposta para a oração do coração que já não vê mais sentido em vida. Jesus é a resposta
para o coração que orou a respeito de se sentir morto, de se sentir sem vida. Jesus é a resposta. Não importa qual seja a pergunta, Jesus é a resposta para a sua pergunta, irmão. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o cordeiro já tinha sido preparado antes da fundação do mundo. E eu gosto porque encaixa perfeitamente nisso que Isaías fala. Lá em Apocalipse, João está falando isso, profetizando. E ele fala, eu darei a eles o que desejam. Antes mesmo do que pedirem, é Deus falando. Deus já sabia tudo que nós íamos passar, irmão. Conhece a nossa história. Cada detalhe, somente Ele conhece cada detalhe da nossa história. E Ele já tinha preparado o cordeiro antes da fundação do mundo. Um cordeiro imolado, que seria a resposta. E Ele chega, e eu vou chegar lá, de uma forma, se apresentando como o caminho, com uma verdade que encaixa perfeitamente em nossa vida, porque Deus nos conhece perfeitamente. E a palavra fala, por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, irmão, eu gosto porque esses sábios aqui já mostra a tendência de Deus querer expandir essa resposta para toda a humanidade. Eles eram gentios. Já ali com Jonas, eles já encaminham, Deus já encaminha que Jesus seria para toda a humanidade, que ele não agiria com favoritismo, como ele fala em Romanos capítulo 2, versículo 11, como ele fala também em Atos capítulo 10, versículo 34, uma vez na boca do apóstolo Paulo, outra vez na boca do apóstolo Pedro. Sabemos que Deus não age com favoritismo, mas quando a sua resposta chegar, meu irmão, vai ter pessoas batendo na sua porta. Pessoas que você nem conhece, pessoas vindas do Oriente, pessoas de longe, querendo que você conte, querendo que você espalhe. Olha, por este tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram. Jerusalém significa o centro da vontade de Deus. Então, quando você estiver encaixadinho, quando o Alisson estiver encaixadinho, quando a minha irmã que estiver me ouvindo estiver encaixadinha no centro da vontade de Deus, o milagre vai se espalhar, irmão. E virão pessoas, isso é maravilhoso, não é? Para se ajuntar, sabe por quê? Virão para se ajuntar, justamente porque muitas pessoas, irmãos, precisam desse alimento. Muitas pessoas têm sentido o vazio no peito. Muitas pessoas têm sentido esse vazio no coração. Eu vejo isso pela minha própria vida, irmão. E olha, acredite, quando eu falo isso, é para testemunhar do Senhor Jesus. Eu não me sinto melhor que você que está passando pelo processo, ou também não me sinto pior para você que talvez esteja me ouvindo, irmão, que já esteja num patamar muito mais honrado do que eu. Não. Eu já conheço, como Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei exatamente os lugares onde eu vou chegar, sei o que eu vou viver, sei das dificuldades do caminho, nada mais me assusta. Mas a verdade é que a palavra, através de nós, ela se espalha. A palavra, ela se espalha. Por quê? Porque não se trata de nós, se trata de quem está fazendo. E pessoas, hoje eu estava conversando lá na academia com o irmão, ele estava falando justamente assim, os dois personal trainer lá, um era cristão, outro não, ele estava falando assim que a pessoa quando chega na academia, olha para o instrutor, e eu estou dando esse exemplo, mas é para qualquer coisa que se assemelha na vida. Quando ele vê ali um instrutor, vê o corpo forte dele, ele fala assim, eu quero me parecer com aquele ali, então eu vou precisar saber o que ele fez para chegar até lá. E se trata justamente disso, irmão, se trata justamente disso. As pessoas vão se ajuntar porque elas precisam de alimento, de um alimento que somente você pode dar. O irmão Alisson não alcança as pessoas que você alcança, sabia? E é por isso que Jesus tem um mistério pessoal com cada um de nós. Quero ler com vocês Atos capítulo 12, versículo 24. A palavra diz, a boa nova de Deus ia se espalhando rapidamente e havia muitos novos crentes. E esses novos crentes vão alcançar pessoas que nós não alcançamos. Irmão, o milagre vai se espalhar e virá pessoas para se juntar. E olha o que ele fala. Versículo 2. E perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Reinado e governo. Se espalhou a notícia de um rei. Essa é a notícia que se espalhou, uma notícia boa de reinado, de governo,
de uma vida estruturada, de algo poderoso, algo não desse mundo, algo do céu, irmão, algo com propósito. É uma notícia de propósito, é uma notícia de virtude, de vida, de honra, de glória. É isso, irmão. E talvez aqui já possamos entender o motivo de tanto sufoco. Creio que estou pregando aqui para pessoas que se submeteram à vontade do Senhor, mas que vivem ainda picos de ansiedade, porque entenderam que lutar por aquilo que se vale a pena custa, e custa de nós algo, que é justamente tempo e paciência. Mas através da cruz de Cristo, desse reinado, nós já temos todas essas coisas. Vocês já pararam para pensar nos frutos do Espírito, que é justamente isso que Deus implanta em nosso coração? Deus é tão bom que Ele coloca o seu Espírito, o mesmo que ressuscitou do Jesus dos mortos, o mesmo que operou os milagres enquanto Jesus era encarnado aqui dentro de nós, para que nós venhamos a vencer todos os obstáculos que vierem se colocar diante de nós. E esse mesmo Espírito vem. E eu esses dias estava meditando justamente nos frutos do Espírito. Eu vou dar aqui só uns 2 ou 3 para vocês pensarem. Mas está lá, Gálatas 5:23. As virtudes que todo homem e toda mulher de Deus procura, irmão. Bondade, longanimidade, paciência, domínio próprio, amor, amabilidade, bondade. Mas, por exemplo, somente um homem bom é a cura para um outro homem mau. Então a bondade é a cura para a maldade. O amor é a cura para o ódio. A paciência é a cura para a impaciência. Você já tentou curar ódio com ódio? Alguém chega gritando com você e aí você também não está num bom dia. Irmão, não vai dar ruim, não vai ficar legal, não vai. E somente por meio do Espírito Santo nós podemos suportar, e eu vou te falar, sem importar, porque a gente já sabe que a guerra é espiritual. Então essa notícia vai se espalhar porque querem esse reino, querem esse governo estabelecido do Messias. Isaías 9:6, 9 ou 9:6 fala: um menino nos foi dado, o principado está sobre os seus ombros. Deus maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. É isso que vai viver dentro de você. Você vai ter conselho para dar para todo mundo. Maravilhoso fala justamente dos milagres. A paz que o mundo procura vai fluir de dentro do coração. É maravilhoso demais. Tudo isso, irmão, está disposto para mim e para você. Propósito para curar a ferida. Eu quero repetir para que entre em teu coração. Propósito para curar a ferida. Eu quero repetir mais uma vez para que entre em teu coração. Propósito para curar a ferida. Provérbios 15, versículo 30 fala: um olhar amigo alegra o coração, e as boas notícias dão mais ânimo para enfrentar a vida. Quem aí precisa de ânimo? Receba ânimo aí do irmão Alisson. Receba ânimo, porque eu estou cheio de ânimo hoje, irmão. Receba ânimo aí em nome do Senhor Jesus. Seja animoso, seja guerreiro, seja guerreira, um poderoso guerreiro, uma poderosa guerreira, que não sucumbe à dor e que chega a um lugar onde a dor não pode mais te parar, porque as dores do mundo nós já podemos suportar. Estou pregando aqui para pessoas que talvez tenham sido acidentados, subindo a Avenida Brasil. O carro atravessou o pare e aí, de repente, a cadeira de rodas se tornou uma realidade. Estou pregando aqui para pessoas a qual o pai e a mãe abandonaram e você nem conhece o rosto dele, mas você tem força ainda para viver e consegue sustentar pessoas que não passam e nem conhecem a sua dor, mas que passam muito menos que você e sucumbem. Eu estou pregando aqui para pessoas em que o marido e a esposa largaram pela metade da idade, porque não conhecem a Deus, não sabem o que é fidelidade. Estou pregando aqui para pessoas a qual o filho e a filha se perderam nas drogas, e a filha, sabe, tatuou a perna, montou na garupa de um qualquer, na garupa da Tiger,
saíram para fazer um assalto, o último assalto. A última imagem que tem é vendo o corpo dela esmagado no passeio. Essa mensagem é para você, para que não venha novamente ver alguém, um ente querido, sangrando na calçada, baleado, cheio de furo. As dores do mundo nós já poderemos suportar com ânimo. As dores do mundo nós podemos suportar. Irmão, eu não sei o nome dele, mas o maior palestrante do mundo é aquele irmãozinho sem braço e sem perna. Você já ouviu ele palestrar? Assista, pega aí. Eu não lembro, eu esqueci o nome dele. Mas é a pessoa que tem mais palestras. Jesus salvou ele. E ele vê propósito em não ter braço, em não ter perna. Vai feliz, ele precisa ser colocado em cima do altar, em cima do púlpito, em cima do palanque, em cima do palco, aonde ele vai ministrar e falar para as pessoas. Fica horas e horas falando do amor de Deus sobre a vida dele. Não vai parar. Não vai parar. A notícia vai se espalhar porque ninguém conseguiu te parar. Vai chegar num lugar aonde a dor não pode parar. Propósito. Um olhar ali, amigo, alegra o coração, e as boas notícias dão mais ânimo para enfrentar a vida. Receba ânimo, irmão. Receba ânimo, irmã. Você não vai parar. Não vai. Sangrando, suando, chorando em lágrimas, rastejando, mas não vai continuar. Vai seguir firme e forte. E quando isso terminar, olha o que vai acontecer. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Uma multidão de adoradores que você nem conhece, mas que o Espírito vai testificar. E eu gosto dessa parte porque, irmão, vimos a sua estrela no Oriente. Vimos a sua estrela no Oriente. Esses pastores, esses sábios, que como algumas Bíblias retratam, na verdade eles eram astrólogos. E Deus se apresenta para cada um, sabe, de uma forma. Você já parou para pensar? Porque Ele pode tudo. Ele pode assumir, irmão, a forma de uma jumenta e falar na forma de uma jumenta. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. E é o mesmo Deus que te colocou nesse deserto que vai te apresentar de alguma forma. Se apresenta como um casamento bom, como por exemplo para Rebeca e para Isaac. Se apresenta como o homem que vai colocar um estéril, uma mulher estéril, e um pai e um homem velho, já velho, como o pai de multidões, que é de Abraão. Se apresenta para José como um sonho bom de exaltação. Se apresenta para Isaías como um anjo que pega e remove as impurezas, tocando com a brasa viva do altar. Se apresenta como uma luz que raiou para Paulo. Se apresenta como uma colheita farta, uma pescaria farta para Pedro. Ele se apresenta como uma estrela para os pastores. A vida de Jesus, meu irmão, se apresenta na diversidade da graça e do favor imerecido que todos nós podemos acessar. Sabe? Deus não é espírita, Deus não é católico, Deus não é evangélico. Jesus não é o Jesus fraquinho pregado na cruz, nem talvez o Jesus que você pense. Eu gosto dessa parte porque ele se apresenta dessa forma. E quando nós entendemos a essência da palavra viva, a gente vem para adorá-lo e se junta a adorá-lo. Eu gosto de um texto que está em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais, dons. Estejam certos de que estão utilizando para se ajuntarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Da graça de Deus. Como Ele se apresentou a você, meu irmão? Qual a promessa que Ele fez para você, minha irmã? Não importa. Se os outros não creem, creem em você, porque Ele pode. E se Ele te prometeu, é porque Ele sabe que tem fé no seu coração para você chegar nessa jornada. Através da palavra
encarnada. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o que Paulo escreve em Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerem, façam para o Senhor, para agradar o Senhor e não agradar a homens, porque é o Senhor que tem a nossa recompensa. Vimos uma estrela no Oriente e viemos adorá-la. Qual é a sua estrela? Qual é a sua promessa? E o que vai acontecer no final dessa jornada? Sei que se você não desistir, no final dela, o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.